bem? Boa tarde. Bom, primeiro agradeço o convite. É um prazer estar falando aqui da minha pesquisa. Bom ver que eu conheço quase todo mundo que está aqui, todo mundo praticamente. Ou é meu aluno, ou colega, ou é do meu grupo de pesquisa que tinha que estar aqui. Senão... Então, obrigada pelo convite. Eu vou falar das minhas pesquisas e aqui eu coloquei os últimos resultados que eu venho tendo do meu grupo, então, do último ano. Então, são pesquisas bem recentes. A maior parte a gente está escrevendo os papers ainda, uma parte a gente enviou um pedido de patente, que eu vou comentar, e que só vai poder ser publicado depois que for aprovado, espero que sim. Mas o que eu vou conversar com vocês é sobre essa temática de transformando desafios ambientais em soluções sustentáveis, né? E aí eu vou abordar alguns tópicos, vou começar falando sempre do problema, seca, déficit hídrico e perda de biodiversidade. E aí depois entro em algumas possibilidades de estratégias biotecnológicas para tentar minimizar ou mitigar o efeito da seca nas plantas. E aí entro com alguns estudos do meu grupo, os últimos estudos que a gente vem fazendo. Bom, primeiro eu queria apresentar a minha linha de pesquisa, para quem não conhece. Então, eu trabalho com fisiologia do estresse abiótico em plantas. Então, o nosso grupo a gente vem tentando entender o funcionamento das plantas, especificamente de estresses abióticos, especialmente seca e altas temperaturas, agora os últimos estudos, e nesse contexto de mudanças climáticas, né? E sinalização de plantas, que eu vou explicando e comentando mais adiante o que quer dizer isso. Bom, aqui como problemática, e que não é muito novidade para ninguém, né? Num aspecto, a gente tem aqui dados, projeções, tanto num cenário mais otimista ou pessimista, de aumento da temperatura do globo, né? Isso culmina em redução, impacta diretamente os ecossistemas, incluindo as plantas. E aí, tem aqui, coloquei o aumento da temperatura do globo, culmina em ter precipitações oscilando as precipitações ao longo do tempo. Ou seja, ou a gente tem muita chuva em curtos períodos de tempo, ou pouca precipitação num longo período de tempo, que é a seca propriamente dita. E o que essa seca impacta em termos fisiológicos, né, na planta? Uma das primeiras coisas que acontece, né, que pode levar à morte dessa planta, né, é aumento de espécies reativas de oxigênio. Então, aumento de espécies que podem danificar biomoléculas em plantas, como lipídios, proteínas. E outra coisa que acontece bem conhecido é fechar o estômago. Então, há um fechamento estomático, o que reduz a fotossíntese, né, a assimilação do carbono. Isso culmina em redução de crescimento de planta, em redução do processo fotossintético, do crescimento do sistema radicular, de biomassa como um todo. E, a depender da intensidade desse estresse, essas plantas, então, podem morrer, né, pode chegar à morte. Então, nesse cenário de mudanças climáticas, a seca ela representa uma das maiores ameaças para as plantas, especialmente se a gente pensar em plantas nativas, que eu vou estar comentando, que uma parte do meu grupo trabalha com essas espécies, para interesse em áreas de restauração, e outra parte do grupo trabalha com plantas de interesse agronômico. Então, a gente pensa, né, na falta de água comprometendo tanto a parte de restauração florestal, quanto de produtividade, se a gente pensa nessas espécies agrícolas. Pois bem, então, falando da problemática seca e os efeitos fisiológicos nas plantas, a gente tem aqui como que a planta faz, no final, para perceber essa falta de água no solo e para chegar nessas respostas de fechar o estômago, ou de produzir mais alguns compostos, ou de crescimento de raiz, que são geralmente as variáveis que a gente mensura. Antes de chegar nas respostas, tem a famosa sinalização. Então, como que a planta faz para perceber essa falta de água?
Então, aqui em vermelhinho está uma produção que acontece de mensageiros primários. Então, quando há baixa disponibilidade de água no solo, uma das primeiras coisas que acontece é aumentar os mensageiros primários, a concentração deles, que são os hormônios vegetais. Então, aqui em vermelhinho seria um bem famoso, bem conhecido em situação de seca, que é o ácido abscísico. Então, aumentando esse ácido abscísico, tem receptores específicos para cada hormônio, que seria esse desenho aqui, um cálice aqui, né, visto que cada hormônio tem o seu receptor específico, tipo chave e fechadura. E aqui ele está na membrana da célula, e depois ocorre a amplificação desse sinal, ou seja, o que a gente chama de transdução de sinal. Aqui seria passar essa informação, amplificar essa informação célula a célula, de que está faltando água no solo, até chegar à resposta propriamente dita, seja ela aquela planta fechar o estômago para reduzir a perda de água por transpiração, seja ela crescimento radicular, seja essa produção de enzimas antioxidantes. Então, essas todas são respostas. E é importantíssimo ter essa amplificação de sinal, que nada mais é do que uma cascata de eventos complexos que vai avisando proteína a proteína como uma modificação pós-traducional. E quem faz esse papel aqui de amplificar esse sinal para que chegue na resposta fechar estômago ou crescer raiz, são os mensageiros secundários, e aqui eu vou comentar sobre dois especificamente, que é o que o nosso grupo vem trabalhando, que um chama óxido nítrico e outro sulfeto de hidrogênio. Todas as plantas produzem esses dois mensageiros, né, justamente porque o papel deles é amplificar esse sinal, né, fazer essa transdução de sinal, ou seja, ir passando a informação proteína a proteína, até chegar à resposta propriamente dita. Então, todas as plantas possuem essas moléculas. Aliás, não só plantas, animais também. Inclusive, esses dois foram descobertos primeiro em animais, em nós, porque eles têm também uma sinalização em humanos, em animais, de outros processos fisiológicos. Circulação, vasoconstrição. Então, em nós também a gente produz essas moléculas para sinalizar efeitos fisiológicos em animais. Pois bem, eu vou comentar um pouco mais dessas duas moléculas que têm esse papel importante de amplificar o sinal para chegar na resposta, ou seja, de ir avisando célula a célula de que aquela planta está sem água, né, até chegar à resposta propriamente dita de adaptação da planta, seja ela qual for. Bom, essas duas moléculas, como eu comentei, elas naturalmente são produzidas pelas plantas e elas são gasosas, elas têm característica inorgânica, incolor, e elas possuem uma meia-vida relativamente longa comparado a outros sinalizadores. Mas como que elas agem exatamente na planta? Basicamente, elas podem agir de duas formas. Ou elas modulam estados redox, isso porque essas duas moléculas são extremamente reativas. Então, dentro da célula, elas reagem com várias outras moléculas. Então, elas podem agir tanto de uma forma prooxidante, ou seja, danoso, se ela reage, por exemplo, com algumas moléculas como o ânion superóxido, isso pode ser maléfico, mas ela também pode agir de uma forma pró-oxidante também, a depender de quem ela se interage. Isso naturalmente na planta, né? Ou então essas duas moléculas podem mudar a atividade de proteínas, né? Como? Através de modificações pós-traducionais. Ou seja, depois que a proteína é formada, depois da tradução, ela pode, por exemplo, ocorrer duas reações aqui, onde vai alterar a estabilidade da proteína com formação de uma proteína-alvo. Como assim? A depender de como essas duas moléculas, óxido nítrico e sulfeto de hidrogênio, interagem dentro da célula com outras moléculas, elas podem mudar a atividade de uma outra proteína-alvo. Por exemplo, uma bem conhecida, a rubisco. A rubisco é uma proteína, grande parte da composição proteica da planta é rubisco. E aí essas reações podem simplesmente alterar essa proteína importante para o processo fotossintético.
aumentando ainda mais a atividade da rubisco ou reduzindo. Então, nem sempre é benéfico a ação dessas duas reações. E então, o óxido nítrico e o sulfeto de hidrogênio, eles podem, por exemplo, se ligar a agrupamentos tiol, que seria esse SH, que vem de onde? De aminoácidos, resíduos de aminoácidos, por exemplo, de cisteína. E aí formam essas reações aqui chamadas de S-nitrosilação, persulfidação, que nada mais é do que vai alterar a atividade de algumas proteínas-alvo. Então, basicamente, essas duas moléculas sinalizadoras podem atuar dessas duas formas. Bom, essas duas moléculas, como eu comentei, todas as plantas produzem elas, porque para chegar em qualquer resposta de adaptação da planta precisa das duas. E aí, o que a gente tem notado, os estudos, é que o aumento da tolerância natural das plantas aos estresses produzem mais essa molécula. Tem mais óxido nítrico ou sulfeto de hidrogênio. E aí nos leva para uma seguinte pergunta do nosso grupo. Será que, por exemplo, dentro de uma mesma espécie, né, o nosso grupo vem trabalhando bastante com citros, será que há uma variação entre espécies de produção desse sinalizador, tendo em vista que ele tem um papel importante na tolerância das plantas à seca? Com isso, eu levo aqui ao estudo do meu aluno de C, Fernando, onde ele está comparando algumas espécies cítricas, se produz mais esse óxido nítrico e esse sulfeto de hidrogênio. Eu coloquei aqui essa fotinha, né, comentando de curiosidade dos citros, que o Brasil é um dos maiores exportadores de suco de laranja concentrado, né, estima-se que a cada 5 copos de suco de laranja consumidos, 3 são do Brasil, então ele é um dos maiores exportadores. E aqui o Fernando, ele comparou duas espécies cítricas, uma que é o swingle, citrumelo, e a outra é o citrandarim, em relação à produção de óxido nítrico, tendo em vista que eu acabei de comentar que ele é uma molécula responsável por aumento da tolerância das plantas à seca. Então, o Fernando ele fez alguns cortes aqui nessas espécies em folhas, dessas duas espécies cítricas, e quanto mais verde aqui, né, quanto mais intensidade do verde, maior a produção de óxido nítrico. Aqui a gente fez uma análise de microscopia de fluorescência, onde a gente usa um corante chamado de diaminofluoresceína, que ele se liga ao NO endógeno. Então aqui eu estou falando da produção de NO natural da planta. E de cara a gente já vê que o citrandarim, sob déficit hídrico, teve uma produção muito maior, comparado, por exemplo, a essa outra espécie aqui, swingle. E aí a gente começa a investigar a parte fisiológica, né, disso. E, por exemplo, a gente fez uma medida aqui de extravasamento de eletrólitos. Essa medida nos dá uma informação de quanto que a membrana plasmática foi danificada, o dano da membrana plasmática da célula. E aí, o citrandarim, sob déficit hídrico, os dois aumentaram o extravasamento de eletrólitos. O que era de se esperar em déficit hídrico, aumenta-se o dano nas membranas celulares. Mas, quando a gente compara essas duas espécies, a gente vê um dano menor para o citrandarim comparado ao dano do swingle sob déficit hídrico. Então, isso nos leva a pensar, olha, essa espécie de fato produziu mais essa molécula naturalmente. Então, isso levou a menos dano de membrana numa situação sob déficit hídrico. Além disso, a gente verificou outros parâmetros aqui de enzimas antioxidantes, de teor relativo de água, de grau de hidratação, e sempre o citrandarim teve uma maior tolerância da seca comparado ao swingle. Mas isso eu estou falando tudo de naturalmente, né? Essa espécie é mais tolerante, o citrandarim, do que o swingle sob déficit hídrico. E aí surge a nossa ideia de, e se a gente começar a pulverizar essas moléculas de forma exógena nas plantas sob déficit hídrico, visto que quando elas produzem naturalmente mais, elas são mais tolerantes à seca.
E aí aqui tem algumas dessas moléculas, tanto de dióxido nítrico quanto de sulfeto de hidrogênio, que é possível liberar esse NO de forma exógena agora para a planta. Então, é umas moléculas aqui com os nomes enormes, né? Podem ver aqui do grupo do NO, a gente vem trabalhando especialmente com GSNO, que é esse S-nitrosoglutationa, são todas moléculas que liberam o NO de forma exógena para a planta. E aí temos outra aqui, SNAC, MSA, então esse aqui em azul são doadores de NO, e em verde são doadores de H2S, né, de sulfeto de hidrogênio, ambos sinalizadores. Aqui eu fiz um apanhado do que a gente tem até agora sobre NO e seca, sobre a aplicação dessas moléculas, agora estou falando só de doadores de NO, na sua forma livre em plantas. Então aqui é um capítulo de livro onde eu fiz um apanhado do que a gente tinha de informação até então. Bom, as plantas sobre déficit hídrico, ela aumenta, como eu comentei, começa a produzir demasiadamente as espécies reativas de oxigênio. Né? Naturalmente, as plantas produzem essas espécies, que são importantes também para sinalizar alguns processos fisiológicos. Por exemplo, H2O2, o peróxido de hidrogênio, que é uma Eros, é super importante para o fechamento estomático. Só que o problema é quando começa a ser produzido de forma demasiada, né? Começa a ser produzido muito mais e há um desbalanço, um descontrole dessa produção por conta dos estresses, aqui mais especificamente seca. Bom, o fato é que então houve um desequilíbrio aqui de produção de Eros que a gente encontrou, mas quando a gente pulveriza de forma foliar e agora a gente começa a dar, né, a fornecer essa molécula de forma exógena para a planta, na sua forma livre, a gente nota que começa a aumentar muito aquela reação de S-nitrosilação, aquela reação que culmina em mudar a atividade de algumas proteínas-alvo, né? E de fato muda mesmo, porque a gente encontra aqui, por exemplo, aumento de atividade de rubisco. Então, a gente encontra também aumento de atividade de várias enzimas antioxidantes. Isso sempre comparado às plantas que não receberam os doadores, né? E aumento de prolina, que é um importante osmorregulador para tentar manter o grau de hidratação dessas plantas, né? Visto que essa prolina ela ajuda a planta a absorver mais água, o aumento desse osmorregulador. Outra coisa que a gente encontrou aqui é aumento de biomassa radicular. Essas moléculas ela têm uma interação muito forte com a auxina e, inclusive, alguns trabalhos mostram sequestradores de auxina não conseguindo atuar em crescimento de raiz na ausência de NO. Então, em resumo, para acontecer a ação da auxina, precisa desse sinalizador. E quando a gente aplica esse sinalizador de forma exógena, a gente vê um aumento de biomassa radicular, que é interessante porque aumenta a área a possibilidade de absorver mais água em condições de déficit hídrico. Né? Aumenta essa possibilidade, de fato a gente nota esse alto aqui relativo ao water content, aumento do teor relativo de água, né, do grau de hidratação dessas plantas, justamente porque tem mais raiz, sistema radicular. E um aumento na atividade fotossintética, isso se dá por aumento na parte de condutância estomática, então os estômatos estão mais abertos comparados aos que não receberam a molécula. Aumento da parte fotoquímica da fotossíntese, ou seja, o transporte de elétrons são carreados de forma mais eficiente na primeira fase da fotossíntese e culmina em ter também um aumento aqui da atividade de rubisco. Então, tanto a parte fotoquímica quanto bioquímica da fotossíntese são melhoradas com a aplicação desse sinalizador. Isso culmina, se tem mais fotossíntese, culmina em mais ganho de biomassa e crescimento dessas plantas. Bom, a grande questão é que há um problema nesses doadores porque eles são termicamente e fotoquimicamente instáveis. Ou seja, a temperatura e luz influenciam nessas moléculas, nesses doadores de NO. E aí surge a ideia, então, da gente encapsular ativos de interesse para
justamente fugir do fato dessas moléculas serem muito sensíveis à luz e temperatura. Então a gente encapsula, né, e aí entra aí a nanobiotecnologia, com o intuito de que esses ativos de interesse sejam liberados de uma forma mais lenta, mais gradual para a planta e, consequentemente, aumente o efeito, perdure o efeito benéfico, se for ter, né, se for o caso. E então a gente encapsula com algumas matrizes que eu vou comentar mais adiante, que são bem utilizadas e são bem friendly também, sustentáveis, sem toxicidade alguma, no ativo de interesse, né, que seriam essas moléculas que as plantas já produzem, mas que a gente fornece de uma forma exógena. Comentando desses nanomateriais, ou seja, dessas matrizes que encapsulam o ativo de interesse, tem vários grupos de nanomateriais, né? Tem os nanomateriais, as nanopartículas metálicas compostas de prata, ferro e mesmo nutrientes como manganês, zinco. Tem nanomateriais à base de carbono, que é aqueles grafite, grafeno, pontos quânticos, embora essa aqui é muito mais conhecido para aplicação tecnológica e biomédica. E os nanomateriais que a gente vem trabalhando, que são as nanopartículas poliméricas. Dentro dessas nanopartículas poliméricas, nós temos vários subtipos. Um que eu circulei, que a gente mais vem trabalhando é a quitosana, onde vem de crustáceos, então ela é biodegradável, também é um polissacarídeo natural, que vem de exoesqueleto de crustáceos, como camarão, por exemplo. E tem baixo custo, é biodegradável, é biocompatível, também tem uma atividade por si só antimicrobiana. Então, pega-se o exoesqueleto, né, essa quitosana, e encapsula o ativo de interesse, no caso, essas moléculas sinalizadoras, já que elas são sensíveis à temperatura. Esse outro estudo aqui foi do doutorado da Júlia. Ela trabalhou com pós-colheita, ou seja, com frutos de mamão, e o resultado dela a gente depositou a patente também, onde foi um método para retardar o amadurecimento de fruto, no caso do mamão. Normalmente, né, o amadurecimento de frutos deixa os frutos mais moles, né? E aumenta também espécies reativas de oxigênio, algo natural de amadurecimento de fruto. Então, a ideia aqui foi tentar aumentar um pouquinho mais a vida prateleira desses frutos, principalmente que é um fruto importante de exportação também. E aí a gente aplica, aqui foram nanopartículas de NO. E o que a gente nota, de novo, aumento daquela reação S-nitrosilação, aumento de atividades antioxidantes, mas a redução de etileno, porque o amadurecimento de fruto, naturalmente, frutos climatéricos, que é aqueles frutos que amadurecem depois de tirado da planta-mãe, não é todo. E aí eles têm um pico de etileno, que leva ao amadurecimento do fruto à produção de etileno. E aqui reduz a produção de etileno, então a gente mensurou em cromatografia gasosa e verificou essa redução do etileno, redução de dano oxidativo, redução de amaciamento, ou seja, ficou um processo natural que é o mamão ficar mole, né, por um tempo, ele demorou mais, perdurou mais. Então isso aumentou a vida prateleira desse fruto e houve uma menor perda de massa, que é algo comum também do fruto perder água e reduzir massa ao longo do tempo. E aí houve uma redução de perda dessa massa desse fruto. Bom, e então a gente vem testando essas nanopartículas tanto na parte de interesse agrícola, né, principalmente citros, que é o que o grupo mais vem estudando, e também esse experimento do mamão, mas nosso interesse também é estudar algumas espécies nativas de interesse para a restauração florestal, né, visto que dependendo do ambiente, né, se o distúrbio ele for tão grande, não perde-se a capacidade dessa área se recuperar sozinha. Então, daí a importância da restauração florestal, então de instaurar espécies que haviam ali naquele hábitat para a restauração, né, propriamente dita.
e daí então recuperar a capacidade de retenção de água desse hábitat, né, e conservar a biodiversidade natural daquele local. O grande problema é que muitas vezes essa restauração, há uma grande mortalidade dessas mudas, né, no plantio dessas mudas no local, e isso tem sido amplificado por conta da seca, e aí conversando com alguns colegas que trabalham nessa área, né, comentam algumas espécies que têm perda de mais de 50% de mortalidade da muda. Isso também, além de não restaurar o local, é um prejuízo econômico para os viveristas e tudo mais. Então, então há um prejuízo, né? Então a ideia é lançar a mão dessa estratégia para tentar melhorar a tolerância dessas plantas. E é justamente as pesquisas que estão em andamento agora também no grupo, onde eu comentei que parte está trabalhando também com espécie nativa, onde a gente está fazendo experimento tanto em casa de vegetação como em câmaras de germinação. Então a gente está verificando também a aplicação via semente. Então eu comentei só da via foliar até então e no fruto, mas também tem experimentos com semente. Onde a gente testa, então, estamos com resultados preliminares, né? A nossa equipe está buscando entender a melhor dosagem nesses testes para sementes e para planta e aplicação foliar também. Então, tanto tem a parte de restauração florestal, né? Tentando visar entender alguns protocolos, se é benéfica ou não a aplicação dessas moléculas encapsuladas, e se sim, entender o porquê, que é o principal motivo, entender o funcionamento do que está acontecendo e o porquê que está tendo uma melhora ou não. E aí, na agricultura também, né, a gente testa a ação desses reguladores de crescimento para mitigar os efeitos da seca, né? Os diferenciais da tecnologia que eu coloquei aqui, uma sustentável, né, visto que as matrizes que a gente utiliza para encapsular o ativo de interesse, elas são biodegradáveis, não tem nenhuma toxicidade ao ambiente, tem um baixo custo, acessível, e tem uma liberação controlada, então garante eficiência de entrega dessas partículas de interesse, desses ativos de interesse para a planta. E, sem dúvida, é um estudo muito multidisciplinar, visto que todos esses estudos eu conto com a colaboração de grupos da área de nanomateriais. Então, tem uma parceira que é a professora Medeia, da UFABC. Então, o grupo dela estuda os nanomateriais e a gente testa, né, em planta. Ela até brinca, fala, Neide, eu só sei que planta é verde e faz fotossíntese. Falei, não, ótimo, que a gente vai, a importância de inovar é sempre ter um grupo multidisciplinar. E outras frentes que eu vou comentar daqui a pouco também, da importância de outros grupos também para entender outras perguntas que estão em aberto. E são muitas as perguntas em aberto, né? Esse aqui foi um ponto de vista que eu participei junto com outros colegas nessa área de aplicação de nanopartículas em plantas, e onde a gente finaliza comentando as principais questões que estão em aberto. E, por exemplo, uma delas que a gente busca entender com a dissertação da Maria é qual que é o destino desses nanomateriais nos tecidos, porque a gente está fazendo uma aplicação foliar, mas a gente não sabe ao certo, entra pelos estômatos, a gente não sabe se esse ativo já é liberado aqui no mesofilo ou se a nanopartícula vai até o sistema radicular e lá libera o ativo. Então a gente não sabe como que é o transporte, como que é a dinâmica do transporte dessas nano. E não sabemos também qual que é a extensão dessa sinalização nas plantas. Com certeza muda várias outras moléculas, ele é super reativo. Então entender essa parte de comparar, né, plantas com aplicação e não, e toda a parte de ômica, metabolômicas e proteômicas, com certeza muda a ação desses metabólitos. Outra pergunta é qual que é o impacto desses nanomateriais em outros organismos, e aí a gente sabe que tem uma microbiota, né, no solo extensa, então
como que está afetando, a gente tem efeitos na planta benéficos, mas e outros organismos, micro-organismos. E aí eu comento da importância da multidisciplinaridade, né, desses estudos. Então, para entender isso daqui, sem dúvida, a importância de pesquisadores da área de zoologia, de ecologia, de nanomateriais, ecotoxicologia, para entender a extensão da aplicação dessas em outros organismos, dessas nanopartículas. E também uma parte de socioeconomia, né, para entender o custo-benefício dessa tecnologia também. Aqui, apresentando a equipe, né, acho que já preciso atualizar a foto, na verdade, mas a equipe toda aqui, sem dúvida, nada disso aconteceria sem essa equipe. E aí, também a importância de parcerias também como o grupo de nanomateriais que eu comentei anteriormente. Quais que são as perspectivas e o impacto para a sociedade? Eu trouxe 3 principais aqui, né, de segurança alimentar, se a gente pensar em plantas agrícolas de interesse agrícola mais tolerantes à seca, né, com uma maior produtividade frente às mudanças do clima, mas também a questão de biodiversidade, se a gente pensa em sucesso de germinação e estabelecimento das espécies nativas, para reduzir, né, com o intuito de reduzir a perda de biodiversidade, especialmente nesses locais de restauração florestal. E também né, um link aí da restauração florestal contribuindo para o sequestro de carbono e equilíbrio dos ecossistemas, né? Então esses seriam os principais impactos dessa pesquisa. E agradecer às agências de fomento, né, a CBioclima, está ali meu contato, mas na verdade eu estou aqui na Botânica, mais fácil ainda conversar pessoalmente. E algumas fotinhos aqui, coloquei também do vôlei, né, que é um momento de descontração, e do grupo também, do grupo de pesquisa. Bom, pessoal, obrigada.